Pronto. Boa noite mais uma vez a todos. Nós somos os acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, pelo Centro de Educação Aberta e à Distância, pela Universidade Federal do Piauí. E hoje estamos aqui para a realização de uma atividade referente à disciplina de avaliação da aprendizagem, ficou sobre falar sobre dialogando sobre a prática avaliativa escolar. Nossa colega Aldenice será a mediadora da turma. Então, todos tenham uma boa noite. Professora Rejaneide, queremos agradecer também a nossa tutora, que está na sala. Se ela quiser falar alguma coisa, professora Rejaneide. Oi, Anderson, boa noite. Deixa a nossa mediadora, a Aldenice, dar início, que aí eu faço a minha participação, tá bom? Tá ok. Então, a colega Aldenice tem a permissão. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala. Eu me chamo Aldenice, como o colega Lanço apresentou, né? Vou estar mediando o nosso bate-papo. E, como ele falou, esse é um trabalho do quarto período da turma de Ciência da Natureza do Polo de Juboés, né? Pela Universidade Federal do Piauí. Nesse momento, eu gostaria de estar passando a palavra para a professora tutora, Rejaneide, né, que vai estar nos trazendo um pouco a respeito da avaliação da aprendizagem. Só um pequeno apanhado. É com você, professora. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas e uma boa noite aos colegas de lida que aceitaram o convite aí dos alunos de Ciências da Natureza. E para estar também fazendo essa discussão muito valiosa, né? São colegas aqui do nosso meio, colegas que contribuem muito para a nossa educação aqui no município. Nós temos aqui convidados da rede municipal, da rede privada, né, o GDP, que é a professora Marilene. Agradecer imensamente por ter aceitado o convite. A professora Ivete, representando a rede estadual, e a professora Zaira, representando a rede municipal. A professora Vanessa está aqui na sala? Tem o professor Anderson, brigadão. A professora Vanessa não pôde comparecer? Pronto, então é isso. Agradecer a todos vocês, colegas. Tenho certeza que esse momento vai enriquecer muito com o aprendizado aí dos nossos estudantes de Ciências da Natureza. Então, assim, só contextualizando, os alunos de Ciências da Natureza, todo período, eles têm aí uma prática como componente curricular, né? Faz parte do currículo, eles têm que promover alguma atividade relacionada à prática. E nesse período, o quarto período, tem a exigência aí da disciplina de avaliação da aprendizagem. E a proposta da professora Nilda, a doutora Nilda Maciel, foi a promoção de uma live, na qual inclui aí vocês, professores, coordenadores das diversas redes, né, representando aí a rede privada, a rede estadual, a rede municipal. Tá? Então, o PCC, na verdade, né, a prática componente curricular, foi a missão que foi dada aos alunos de Ciências da Natureza e executando com maestria, tá? Então, não se pode falar de avaliação da aprendizagem sem citar o nosso mestre aí, né, o professor doutor Cipriano Lucchesi, na qual ele cita aí que a avaliação da aprendizagem, ela tem esse papel aí de diagnosticar, né, de diagnosticar a situação da aprendizagem, né, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do estudante, né? A avaliação da aprendizagem ela é inclusiva na medida em que busca meios
pelos quais todos possam aprender, né, o que é necessário para o próprio desenvolvimento. Então, nesse contexto em que estamos ainda pandêmico, né, faz-se necessário discutirmos acerca da avaliação, né, nessa modalidade híbrida a qual nos encontramos. Tá? Então, mais uma vez, agradecer e desejar uma boa roda de conversa, uma boa troca de ideias a todos vocês, tá? E parabenizar aí vocês, alunos, estudantes aí da turma de Ciências da Natureza, tá? Então, vou ficar por aqui e a mediadora vou passar a palavra aí para a mediadora Aldenice. Obrigada, professora. Bastante esclarecedor para início, né? E só para formalizar a apresentação, porque eu anotei aqui a respeito da formação dos nossos convidados, né? A professora Marilene Ferraz, ela é formada em Letras em Inglês e Espanhol. No momento, ela é professora de inglês no Colégio da Rede Privada, que é o Ginásio Divina Pastora. A professora Ivete Gomes, pós-graduada em Coordenação Pedagógica, no momento é coordenadora do Colégio Fausto Lustosa, da Rede Estadual de Ensino. A professora Vanessa Carvalho, acredito que ela não está na sala, mas é nossa convidada também, formada em Letras Português e Geografia, atualmente é professora da Rede Estadual, no Colégio Fausto Lustosa, né? A professora Zaira, formada em Letras Português e Inglês, atuando como professora na Rede Municipal de Ensino. E o professor Anderson Ribeiro, formado em Ciências Biológicas, e é professor efetivo da Rede Municipal. Sejam todos muito bem-vindos. E já a gente agradece pelo empenho, né, por estar disponibilizando um tempinho para estar contribuindo com a nossa formação. E a nossa live ela vai proceder, né, de perguntas e respostas, né? A gente vai estar direcionando as perguntas ao convidado, né? Vai estar respondendo, e aí o público sinta-se à vontade para estar fazendo alguma pergunta, se não entendeu, ou até pode estar anotando para, no final, direcionar a pergunta àquela pessoa a qual deseja, certo? Vocês gostariam, os convidados, de dar uma boa noite rapidinho, ou a gente já pode estar iniciando com as perguntas? Eu vou estar direcionando a pergunta a uma pessoa específica, e a próxima pergunta para outra pessoa, e assim vai dando sequência. Pode iniciar, né, professora Ivete? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação e um prazer aí contribuir na live de vocês. Só registrando que eu sou professora, né, na rede, aqui representando o Ginásio Divina Pastora, mas eu sou tanto da rede municipal quanto da rede estadual e da privada, né? E a minha formação é letras em inglês e espanhol e ministro as duas disciplinas no GDP. No atual momento, eu estou gestora das escolas aí, tanto da rede municipal quanto da estadual. Dizer também que já fui tutora aí dos cursos de letras em inglês e letras em espanhol aí da Universidade Federal, letras em inglês, e espanhol da UESP, né? E é um prazer estar aí contribuindo nesse espaço, nesse momento, hoje aí com vocês, aí saudar minha amiga Zaira, o meu colega Olá. Anderson, né? Tudo bom? Agradecer aí Rejaneide pela indicação, né? Que também é minha colaboradora na rede estadual e a tutora de vocês, né? Enfim, aí estamos aqui às ordens para essa rodada de conversa, né? Trocar experiências que temos, assim, bastante, né, professor Anderson? Nós temos aí a experiência e os desafios, né, aliás, e registrar também a presença, né, e saudar a minha comadre Ivete, né, que está presente, acredito eu, né, que é da rede estadual, já se aposentou aí, que é o sonho de todo mundo, da rede municipal, né, que a gente trabalha muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, o nosso trabalho, ele foi muito desafiador, né,
mas estamos aqui para contribuir e procurar acertar e colaborar com vocês, partilhar nossa vivência de sala de aula, de professor, de gestor, da nossa vida nas escolas, né? Colaborar aí um pouco com a nossa experiência, compartilhando aí e respondendo às indagações que, porventura, vocês venham a nos fazer. Então, é essa a minha fala e é isso aí. Pois um cheiro para todos. Obrigada, professora Marilene. Desculpa a gente não ter aprofundado tanto na formação e na sua lotação, mas que bom que você veio estar apresentando isso, e isso mostra o tamanho da sua competência, né? Então, acertamos quando fizemos esse convite. Mais um convidado? Anderson, Zaira. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal, boa noite, né? Agradecer a turma e também a colega Rejaneide, com quem partilho experiências na educação à distância, no curso de Biologia e também em outras práticas, inclusive essa. Cumprimentar as demais colegas que estão aqui para a gente partilhar esse momento de experiência docente, a colega Zara, a Marilene, a professora Ivete, a quais eu tenho respeito e admiração. Então, agradeço, cumprimentar também vocês, acadêmicos, pela iniciativa de cumprir esse requisito acadêmico, e dizer que é muito pertinente esse tema, né? A gente está vivendo ainda um momento desafiador. Para mim, que também trabalho na rede municipal, a colega Zária também tem iniciado esses dias aí, nessa semana de retorno do híbrido, e a gente tem encontrado dificuldades, né? E são momentos como esses de partilha, de troca de informações, de experiências que vai nos fazer e nos trazer, né, alternativas para que a gente melhore a nossa prática docente através da experiência compartilhada. Então, meu boa noite e à disposição para demais indagações sobre a temática. Boa noite a todos. Sabemos que o momento é pertinente, como disse o colega Anderson, para tratarmos desse tema. A educação, ela é tudo, é base de todo o ser humano. Porém, estamos vivendo um momento difícil. Estamos retornando ao ensino híbrido, mas os resultados não têm sido tão positivos quanto esperávamos. Portanto, é importante salientar a necessidade da educação como subsídio para todos, e agradeço o convite para participar desse momento ímpar na vida desses educandos, desses acadêmicos. Obrigada, Juliana, por ter me convidado, e aos colegas que aceitaram. Nós que Boa agradecemos. noite. Boa noite. Nós que à vontade. Está um pouco escuro, mas acho que dá para falar. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, não sei se é tudo isso, viu, professor Anderson? Mas, no momento, eu estou na supervisão do Estado, né? A gente não é supervisora, a gente está supervisora, e o que a gente puder fazer para colaborar, com certeza. Eu não sei se foi a Janeide que cutucou aí, né, Janeide, porque nós estamos aí exatamente no curso da formação do Instituto Unibanco, falando exatamente sobre o tema do que vocês vão colocar aqui hoje, né? E a gente só espera colaborar mesmo. Eu estou aí com 32 anos de profissão, quando a Marilene falou, estou aposentada do município, do estado ainda não, mas em breve, com fé em Deus, né? E vocês, a gente tem que dar o lugar exatamente para vocês, que são novos, cabecinha fresca, né? Novos horizontes, novas perspectivas, já dominando bem a tecnologia, que isso é muito importante, né, professora Zaira, essa questão do sistema híbrido, mas vocês estão com as ferramentas e o momento é esse aí mesmo, tá bom? Mas estamos aqui para participar, com certeza. Podem dar início aí. Certo.
A gente agradece. Vai continuar Colega Denise, agradecendo, né? Sim, colega. só gostaria de passar uma informação. Já já, colegas, estou passando a lista de presença aí no chat, ficam de olho. Eu vou passar lá mais pro final da live. Aí vocês assinem, tá? Pode continuar, colega Denise. Não sei o que aconteceu. Pessoal, é só para avisar que a professora Vanessa não vai poder participar da live porque morreu um parente dela e ela está no velório. Certo, Juliana. A gente entende, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de estar direcionando a primeira pergunta à professora Ivete, que ela viesse nos falar de forma geral o que é a avaliação da aprendizagem, num contexto geral. Olha, eu não vou citar autores, porque nós poderíamos aqui citar vários, inclusive a Janeide já até colocou para a gente o Luquez, mas nós temos muitos e eu vou falar mais na nossa linguagem mesmo. Quando se fala de avaliação de aprendizagem, interessante é que eu li todas as 10 perguntas e foquei mais nas outras. Mas, assim, pela experiência que a gente tem, quando você fala de avaliar a aprendizagem, ela é um processo muito contínuo. Não dá para você simplesmente quebrar todo um ano letivo e colocar ela apenas para o final do ano, final de bimestre ou final de semestre. A avaliação da aprendizagem hoje, no que a gente está... Só um minutinho que eu vou ter que colocar minha bateria aqui. Peraí, está descarregando. Só um minutinho, só um instantinho. Ixi, não está nem respondendo aqui o computador. Só um minutinho. Problemas da tecnologia, viu? É dureza. Desculpe aí, gente. É porque trabalhei o dia todinho hoje no computador e agora aqui. Sim, aí voltando aqui. Não dá para você fazer uma quebra. Então, hoje, se questiona muito. Nós estamos começando, em todos os cursos que estão se fazendo, a gente iniciava primeiro falando sobre todo o processo de aprendizagem e só no final de um curso é que você falava sobre avaliação. Você trabalha pós-graduação, só se falava no final a avaliação. Agora está sendo ao contrário. Todos os cursos que você venha fazer, todos eles estão iniciando com avaliação. Porque a gente tem esse ano aí a prova SAEB, que dá para a gente o IDEB, e como se trabalha sempre com índices, não se trabalha mais sem índices, sem percentuais, sem dados estatísticos, a avaliação hoje para você medir entre aspas, né? Mas na verdade é uma medição do que o aluno está aprendendo dentro da escola, é exatamente você ter um termômetro interno, não só dentro da escola, mas para o profissional da educação, para ele avaliar ou pelo menos entender como é que está o nível da sua didática dentro de sala de aula. Antigamente a gente colocava muito essa pontuação, 0, 5, 10, já não se usa mais caneta vermelha, inclusive já se identifica a situação de usar essa cor vermelha, ela pode até criar um certo trauma para o aluno, isso já foi questionado. Então, não se usa mais isso. Eu me lembro, nós passamos um tempo, eu lembro quando eu estudava, era bom, regular, ótimo. Eu não sei se com a Marilena é desse tempo, ou se tem alguém desse tempo, mas quando eu estudava era assim, era péssimo, era insuficiente, bom, muito bom, regular e ótimo. Também com as cores vermelhas e azuis, mas nós não tínhamos uma pontuação. Depois se seguiu nos anos seguintes, subsequentes, né? A gente pega ensino médio, enfim. Mas nós tínhamos no ensino médio uma ficha qualitativa, eu me lembro disso muito bem, que eu fiz técnicas de contabilidade, e a gente éramos avaliados pelo que a gente produzia. Ora, está se voltando tudo novamente
nessa tal de avaliação da aprendizagem com os modelos. O que deu certo lá no passado, hoje está voltando. Então, eles sempre começam, reiniciam, terminam e voltam novamente com uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova moldagem, né? Então, avaliar a aprendizagem, no sentido real da palavra, que são duas muito fortes, quando você avalia alguém, ao mesmo tempo que você avalia, você já tem que apresentar uma sugestão. Não há como você avaliar, por exemplo, eu vou avaliar uma situação de medo, de estresse, eu tenho que ter já uma situação de resolução. E a aprendizagem, todos nós temos um nível. Então, quando você avalia a aprendizagem de um determinado indivíduo, ou seja aluno, ou seja professor, vocês também estarão sendo avaliados, né, nessa formatura que vocês estão fazendo, é o grau, é o nível em que você está absorvendo o conhecimento. E todos nós temos esse conhecimento, ou em menor ou em maior grau. Então, avaliar a aprendizagem, nesse sentido da palavra avaliação, eu queria que Regianeide pode até me ajudar. Nós ouvimos falar semana passada sobre avaliação autêntica, é algo muito novo. Eu vou ser sincera, eu não conhecia esse termo. E hoje é o que voga. Avaliação autêntica é o que nós temos que focar no aluno como algo da realidade dele. É o que ele apresenta em sala de aula, seja na postura, no tom da voz, no que ele escreve, no que ele imprime, no que ele lhe responde, no que ele também não lhe responde, porque a aprendizagem também, avaliar o nível de aprendizagem, não é só o que você está vendo, mas é o que está também velado. Então, tudo isso hoje, para os próximos, né, os próximos profissionais, que vocês já são profissionais, apenas estão em um gabarito de aprendizagem, é um desafio, né, para os novos tempos, como a professora Zaira falou. Nós estamos num momento híbrido que não tem mais volta, né, as aulas remotas, elas são um caminho sem volta, já dizem os grandes especialistas, então é a gente se adequar. Eu lembro que uma das perguntas, eu não vou me delongar mais, mas uma das perguntas vocês falaram, como seria esse sistema de avaliação no sistema híbrido. Então, eu imagino que seja um dos próximos convidados a falar, e aí a gente pode voltar novamente a falar sobre a questão do avaliar a aprendizagem. Isso mesmo. Colega Aldenice. Pode falar. Só peço que a próxima pergunta você pode fazer ao professor Anderson, que ele vai precisar sair, tá? Sim, tá bom. Então, obrigada, professora Ivete. Aguarde aí, que tem mais. Ao professor Anderson, a professora Ivete adiantou, né? Você poderia estar nos falando acerca da avaliação no ensino remoto ou no ensino híbrido? De que forma ela está ocorrendo? Oi. Ô, Denise. Oi. O professor Anderson, ele precisou dar uma saidinha, mas ele vai voltar daqui uns 10 minutinhos. Aí pode deixá-lo mais para o final? Pode repassar para uma das outras professoras, tá bom? Então, eu vou estar transferindo a pergunta para a professora Zaira. Poderia estar nos dando a resposta. O ensino híbrido, ele é complexo demais. Porque o que está acontecendo nas nossas escolas hoje? Estamos fazendo as atividades, os alunos levando as atividades para casa e os pais, ou o irmão, ou o primo, alguém respondendo por eles. Então, fica complexo demais avaliar o aluno dessa forma. Como que você consegue saber, professora, que não foi ele que fez? Às vezes ele coloca só o nome, e o nome é totalmente diferente, as letras, do decorrer da atividade. Então, é complexo avaliar esse aluno. Por quê? Tem aluno que só teve 10 em português até semana passada, digamos assim. Quando foi hoje que eu pedi o aluno na sala de aula para ler, ele não desenvolveu a leitura. Se ele só tirava 10, como que ele não desenvolve a leitura em um texto simples, que era apenas uma estrofe? Por quê? Porque não era ele que vinha
fazendo a atividade. Então, é complexa a avaliação, porque nós avaliamos ele. Avaliamos achando que estava tudo sob controle. Só que agora, quando voltou às aulas presenciais, de maneira híbrida, eles simplesmente não sabem nada, não sabem fazer nada. E o 10 que ele teve o ano todinho, como que ficou? Então, a avaliação, ela é complexa demais, essa maneira de avaliação do ensino híbrido remoto. Por quê? Porque, outro exemplo, teve um aluno que eu pedi para fazer uma redação sobre os desafios da pandemia. Ele fez uma redação linda, maravilhosa. Só que a leitura dele na sala de aula, hoje, literalmente, não compensou a redação que ele fez. Por quê? Porque quem fez não foi ele. Então, você avalia o aluno e o aluno simplesmente não é ele que está fazendo. Então, teremos muitos desafios pela frente. Não será fácil o retorno das aulas. E, principalmente, a questão da avaliação. A questão da avaliação, ela vai deixar muito a desejar. Porque não tem como avaliar se não sabermos se foi ele ou foi o primo, o irmão que fez a atividade. Complexo. É verdade, professora. É um cenário triste, né? Porque não tem outra forma, né, de poder avaliar nesse formato. Aldenice, eu queria só uma fala. Aí a questão, Zaira, é porque nós temos que mudar, ampliar o novo. Você tem que estar aberto ao novo. Você tem que descobrir várias metodologias de avaliação. É verdade. O problema é porque nós estamos, como esse sistema, a pandemia é algo muito novo, muitos de nós ainda estamos vivendo, nós, professores, numa situação de aula presencial. Então, alguns, não estou dizendo todos, nem generalizando, alguns não se adequaram, não buscaram novas formas. Daí também é necessária a questão de formação continuada, o professor olhar outras metodologias, se formar, se informar. Essa visão de que o aluno escreveu, isso aí a gente tem todos os dias, até mesmo dentro da sala de aula presencial, né? O que ficou mais latente é o fato de ser híbrido, mas esse problema ele já existia. A situação remota, ela fez surgir em nós algo que nós não tínhamos, ou nós não passávamos desapercebidos, certo? Então, o momento é muito novo para todo mundo, e nessa questão que você está citando, de leitura, há a possibilidade, sim, do aluno mesmo remotamente. É óbvio que no município é um pouco diferente, porque a capacidade, a abrangência e a captação de alunos pelo sistema de internet é muito mais complicado, eu concordo, não é isso? Mas mesmo assim é possível, porque todo mundo tem um WhatsApp, os alunos têm celular, né? Então, eu acho que essa nova metodologia, nós é que devemos nos adequar a ela e fazer disso, descobrir novas formas para se avaliar e reavaliar o que foi dado nesses 2 anos de pandemia. Só contribuindo aí com a fala de comadre Ivete, né, que perguntou na sua fala se eu havia estudado, né, ainda nos moldes de conceitos. Quando você é mais nova. Mas eu estudei em Brasília, os conceitos eram MI, MM, MS, SS, né, que era muito insuficiente, né, médio e muito satisfatório e super satisfatório, né, ainda alcancei esses conceitos. Voltando aí, dando uma contribuição na fala da professora Zara e as colocações aí que a comadre colocou, a questão da pandemia, nós, professores, na sua grande maioria, estávamos na zona de conforto, né? E a pandemia, ela nos tirou dessa zona de conforto. E um professor, ele teve que se reinventar, né? E aí, o que ocorreu? Muitos professores quiseram
usar a mesma técnica, as mesmas práticas com as quais ele já estava acostumado, e eu pude observar muito em alguns vídeos que vi, que assisti, de colegas, e, enfim, assim, adotando uma mesma prática, como se o aluno estivesse presencial, o aluno estivéssemos frente a frente com os nossos alunos. E, na verdade, nós tivemos uma situação, e ainda convivemos com esse tipo de situação, totalmente adversa. E, assim, outro agravante, a maioria dos professores, eles têm, principalmente aí os mais, assim, os de mais idade, a idade mais avançada, não diria todos, né? E porque estão nessa zona de conforto, a ausência do domínio das ferramentas tecnológicas usadas a favor do ensino-aprendizagem. Então, nós temos jovens hoje que dominam a tecnologia, mas também nós temos aquela outra situação de alunos que não, como a entende bem o que eu estou falando, nós temos aí várias situações de alunos que não têm condições, não têm acesso à internet, a um celular. Então, assim, nós tivemos que trabalhar e ainda temos que trabalhar, estamos vivenciando essa realidade com N situações que nós temos que gerenciar, nós professores, nós gestores, nós coordenadores, e que o nosso material, o nosso foco é o nosso aluno, né? E assim, então, essa questão da pandemia, ela deixou muito latente, ela nos desnudou, ela colocou à mostra as nossas fragilidades como professores, como gestores, né? Para lidar frente a essas situações. Por quê? Porque estávamos na zona de conforto, é muito simples, muito fácil. E ainda continua, muito de nós, ainda tenta se sustentar naquele antigo discurso, jogando a culpa que o aluno não quer nada, que é culpa disso, é culpa daquilo, e nós não procuramos outras formas, outras ferramentas, outros meios, e nós temos uma gama de como se avaliar, de como se procurar alcançar o objetivo, né, do ensino-aprendizagem. É óbvio. Vamos ter falhas, sim. É justamente por isso que a avaliação, quando se fala em avaliar, em mensurar, temos que ter em mente qual é o objetivo, né? Porque eu vou mensurar para quê? Para reprovar, para classificar, para corrigir uma rota de trabalho, porque ao tempo em que eu avalio, eu não avalio apenas o nível de conhecimento do meu aluno, eu também estou avaliando o meu trabalho, o que foi que eu fiz. É internet. Também acho. Mas só complementando, como a Marilene, ela vai retornar, essa questão de desnudar é porque antes tudo que você fazia era numa sala fechada, né? E muita gente não via o que o professor estava fazendo. E hoje, depois da tecnologia, hoje é aberta ao público. Olha aí, nós estamos todos juntos aqui, conectados. Né? Quantas pessoas não poderiam estar vendo? Hoje você tem uma palestra, hoje é no YouTube. Então, essa abertura que ela está falando é de realmente desnudar o profissional. E aquele que se capacitou, que está buscando uma melhor forma que ela está falando sobre a questão de você ter um roteiro de trabalho, um norte, né? Que antigamente se falava isso, né? Oriente, Ocidente, então agora é norte. Então, você se nortear, é isso que a Marilene está falando. Eu acredito que ela volte ainda para complementar. Saiu da reunião, deve ter sido a internet. Mas vamos para frente. Ela deve voltar já. A internet é uma bênção, né? Mas vamos lá. Como ela saiu, e eu fiz a última pergunta à Zaira, eu vou estar fazendo essa próxima pergunta para a professora Ivete novamente. Viu? E aí, se a professora Marilene voltar... Eu faço a tabelinha com ela. Isso. O bom é que está sendo um diálogo mesmo, né? Todas estão participando e está contribuindo, está dando certo. Então, a próxima pergunta
Diante dos desafios que a educação vem enfrentando, a avaliação escolar pode ser considerada adequada? Bom, aí essa pergunta ela pode ser melhorada em algumas questões. Por exemplo, nos tempos que nós estamos vivendo, se ela é considerada adequada. Aí você tem que perguntar que tipo de avaliação, porque a gente tem avaliação contínua, essa que eu acabei de citar, que é a avaliação autêntica, que eu também não conhecia, nós estamos fazendo um curso à distância. Você tem aquela contínua, tem avaliação diagnóstica. Então, dependendo, voltando à fala lá da comadre Marilene, dependendo do objetivo que você quer alcançar, do resultado que você quer alcançar, você vai utilizar vários tipos de avaliação. Então, eu só melhoraria na questão da pergunta se o tipo de avaliação que você está utilizando, se ela é adequada. Então, para cada situação, para cada objetivo, para cada habilidade, para cada competência, você vai utilizar, sim, um tipo de avaliação, certo? Então, comadre Marilene voltou, já estão fazendo outra pergunta. Comadre, eu fechei a sua fala, não sei se está correto, mas está gravado, depois você olha o vídeo. Porque... Certo? Então, ela está perguntando se o tipo de avaliação ela é adequada, né, nos tempos atuais. Eu estou colocando para ela aqui que isso depende muito, pegando a sua fala, isso depende muito do que você vai avaliar. Né? A gente tem o celular, ele processual. Oi? Ele saiu aqui, deu um tchutchu, como diz os meninos. Deu um bung aí. Cuidado então, aí, que o Rosenberg está na área, viu? Aí, de repente, sai aí. Só para complementar a professora Ivete, e minha pergunta, quando eu fiz a pergunta, estou direcionando a avaliação que está sendo aplicada no seu ambiente de trabalho. Sim. Eu continuo reafirmando, porque são vários tipos de avaliação. Por exemplo, nós temos agora do Estado a AGI, que é a avaliação diagnóstica. Então, você tem 2 vezes no ano. Ela, normalmente, você é utilizada no início do ano e você também pode utilizar ao final para você ver se o aluno aprendeu ou não, tá certo? Se ela é adequada, nós não sabemos ainda, porque hoje, inclusive, participei de uma videoconferência e a gente está tentando entender uma situação, porque não é o tipo da avaliação, é como a avaliação está sendo aplicada. Muitos dos nossos professores não sabem nem elaborar um quesito de uma prova. Então, um exemplo aqui, para ser bem rápida, o professor ele tem que saber que quando ele vai cobrar datas, que nem é devido, mas vamos supor que você queira cobrar números, se você quer, por exemplo, resultado de uma questão de matemática, o resultado é 14, muitos professores trabalham, coloca a letra A 15, a B 14, não, eu já estou dando a resposta certa, seria, por exemplo, a A é 2, a B é 14, a C é 0, e não é assim. Porque o raciocínio lógico da criança, você pode colocar a numeração ou ordem crescente ou decrescente. Você tem que começar 15, 14, 13, 12, ou ao contrário. Você pode começar 10, 11, 12, 13, 14. Então, o professor achando que mudando a ordem das questões, eu vou colocar uma questão, eu vou embaralhar para o aluno. Está errado. Não é assim que o cérebro humano funciona. Então, a forma como você, hoje nas nossas escolas, nós estamos aprendendo muito nas escolas do Estado, porque o município também está aderindo aí à prova SAEPI, que é a do Estado do Piauí. Então, o que acontece? Às vezes, são turmas diferentes, 8º, 9º ano, eles mudam a questão, mudam as respostas, mas o objetivo é o mesmo. Se um professor, por exemplo, mais aprendizagem, as questões, os quesitos, aí você que é professor diz, mas isso aqui é muito fácil. Mas para uma criança, dependendo do nível dela de aprendizado, ela vai achar uma certa dificuldade. Então, eu digo para você, para a Denise e o restante do grupo, não é a questão de estar adequado, é a forma como a avaliação está sendo colocada nas escolas que precisa ser melhorada. Certo? Certo, professora. Vou estar direcionando a próxima pergunta à professora Marilene. Então, como fazer da avaliação uma aliada no processo de ensino e aprendizagem, em lugar de instrumento de classificação, estigmação e reprovação do aluno? Bom, a questão da avaliação em termos
do nosso fazer do dia a dia, de uma grande maioria, é que avaliamos simplesmente para dar um conceito de aprovado ou não reprovado, né? Se fazemos as avaliações mensais, bimestrais, uma recuperação semestral, lá por meados de julho a início de agosto, e mais uma outra recuperação semestral, né? Final do ano, e a recuperação final. E como o sentido da avaliação propriamente dito seria de eu avaliar num processo contínuo dos meus alunos, dia a dia, e não apenas deixar para classificá-los ao final de uma etapa. Por quê? A avaliação, ela é proposta para que eu possa corrigir a minha rota de trabalho. Porque tem um aluno que ele aprende de uma forma, eu tenho um outro aluno que aprende de uma outra forma em um outro tempo. E, no entanto, eu uso apenas um tipo de avaliação para todos os alunos, como se eu tivesse uma classe homogênea. Então, assim, nós, professores, ainda estamos pecando, como eu digo, aquela questão da zona de conforto, né? Porque avaliar, ensinar, você utilizar metodologias diferentes, diversificadas, gera trabalho, né? Requer trabalho, requer dedicação. Então, a avaliação, nesse contexto de usar isso a nosso favor, é que nós, professores, temos que estar avaliando num processo contínuo, no dia a dia, os nossos alunos e recuperar não notas, recuperar, sim, uma aprendizagem com um trabalho diversificado, com metodologias diversificadas, com avaliações diversificadas. Acostumamos a achar, e isso já é uma coisa sistêmica, né, mas vem mudando um pouco, por que eu posso avaliar o meu aluno apenas com uma prova, né, lá no final do mês? Eu não posso avaliar o meu aluno de uma outra forma, uma aula dele expondo. Tem várias metodologias que nós, enquanto estudantes, como acadêmicos, conhecemos, né? Agora, colocar em prática é que é mais trabalhoso. Então, para que a avaliação ela tenha sentido, ela tenha significado e que ela esteja aliada ao nosso favor, porque eu faço uma prova, eu tenho 10 alunos que eles não foi satisfatório, e eu ignoro aquilo ali, eu não retomo. Então, a avaliação, ela deve, sim, mensurar o meu trabalho com vistas a eu organizar meu trabalho, reordenar, propor novas formas de ensino, de aprendizagem. Então, é mais ou menos por aí. Ela deve ser uma avaliação diagnóstica, né? O professor deve usar a avaliação a seu favor, né? Ver aonde o aluno está aprendendo, onde ele não está aprendendo e rever seus próprios conceitos enquanto professor, né? Seus métodos de rever os aplicar. seus métodos, a sua metodologia, porque cada um tem uma forma de aprender, cada um tem um tempo, cada um nós não somos iguais, né? Tem pessoas que argumentam maravilhosamente bem, tem alunos que, embora ele saiba, se ele for apresentar um trabalho, ele não se sai bem porque ele não consegue, por nervoso, por ser tímido, né? Por N questões. Já tem outros que ele escreve divinamente bem, no entanto, para expressar verbalmente, ele não consegue ser tão bom quanto na escrita. E assim, de outras formas, um teatro, enfim, tem N formas de você estar trabalhando, né? E explorando essa aprendizagem do aluno, né? E, assim, o Madivete colocou um ponto importante, que muitos de nós não sabemos ainda como elaborar uma questão para uma avaliação, né? Não contextualizamos as questões.
né? E porque a gente tem que levar o nosso aluno a raciocinar, um raciocínio lógico, e não memorizar as coisas, certo? Certo. Acho que nessa resposta a professora respondeu a próxima pergunta, que seria, né, o que poderia caracterizar um profissional da educação competente no desenvolvimento da avaliação dos alunos, né? Eu acho que a resposta abrangeu a essa questão também, né? Justamente, o professor tem essa gama de variedades, né? De formas, né? Que ele não seja uma pessoa engessada, porque muitas vezes os professores eles ficam naquele modelo engessado, que não funciona, mas é prático, é a zona de conforto, eu vou fazer aquelas 10 perguntinhas e pronto, e acabou, né? Então, assim, a gente tem que avaliar de várias formas, você tem que experimentar, tem que corrigir, eu vejo dessa forma, não deu certo, eu vou experimentar de uma outra, não deu certo, isso aqui funciona num determinado momento, no segundo momento não funcionou daquele jeito, então eu vou estar experienciando no dia a dia, né, para que eu atinja o meu objetivo. Então, eu acredito que um professor que reúna essa capacidade aí, né, que tem uma competência em termos de avaliação, ele tem que observar as variadas formas de se avaliar e estar corrigindo, né, a sua forma, o trabalho, conduzindo de forma diferenciada para cada situação, para cada público. Eu não posso querer avaliar um aluno aí do 6º ano da mesma forma que eu avalio os meus alunos de 9º ano, que têm uma maturidade totalmente diferente, né? Então, a gente tem que estar observando todas essas questões. Eu espero que eu tenha respondido aí o que tenha atendido aí a sua expectativa em relação à pergunta. Vamos à frente. Com certeza. Os colegas aí do curso, se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar ribando a mãozinha aí para participar, ou pode estar anotando para no final vocês estarem direcionando a questão, viu? Vou fazer a próxima pergunta. Só queria fazer aqui uma fala, assim, eu trabalho eu representando o GDP, né? As escolas particulares, agora que elas aderiram, por exemplo, às Olimpíadas, né? O SAEP, assim, as avaliações externas, né, que a gente chama, em larga escala. E aí nós temos para mensurar o IDEB, enfim. Já nas escolas particulares e propriamente, especificamente falando de GDP, nossas avaliações, elas são um pouco diferenciadas, né, da rede municipal e estadual, mas apenas em nível das avaliações externas, certo? Mas a gente tem aí as avaliações mensais, bimestrais, temos as recuperações semestrais e a recuperação final. Mas tudo com o intuito e objetivo de estar recuperando aí a aprendizagem de nossos alunos. Certo. A professora Zaira saiu? Acho que sim. Então, vamos dar continuidade. A professora Ivete está aí, vou passar para ela agora. Considerando o contexto atual da escola pública... Zaira voltou, Denise. Você quer passar para ela a pergunta? Zaira está aí. Então, Zaira, você voltou? Seu microfone está desligado. Zaira. A internet está caindo mesmo. Uhum. Então, vou estar direcionando a pergunta a você agora. Pois não. Considerando o contexto atual da escola pública, você acha que haveria instrumentos de avaliação a serem priorizados pelos professores? Sim. Poderíamos priorizar a questão de todo aquele material confeccionado por o aluno naquele instante em sala de aula. Poderíamos priorizar, sim. Seria bem mais fácil do que priorizar algo que ele levasse de maneira extraclasse. Pelo menos essa é a minha opinião.
poderíamos priorizar algo feito, produzido por ele mesmo, para que medíssemos o conhecimento dele enquanto dentro da sala de aula. Certo. No caso, seria como... eu até li isso em algum lugar, não sei se tem alguma pergunta voltada para isso, acerca de, por exemplo, o professor de matemática, quando dá um cálculo, né, para o aluno fazer, e ele responde praticamente todo correto, e a resposta, no final, ele troca. Ele errou um sinal, alguma coisa, né? Ou então mesmo só o resultado final ele errou. Você acha que o professor deveria aproveitar essa parte em que ele se desenvolveu bem, apesar de não ter chegado ao objetivo final, a resposta correta da questão? Poderia sim, poderia ser aproveitado aquilo que ele conseguiu através dos seus próprios esforços, seu mérito, porque às vezes ele errou o sinal ali, era mais 80 a resposta, ele colocou menos. Então, poderia ser aproveitado um pouco do que ele respondeu e aceitasse, colocasse uma nota, poderia ser abaixo, mas porém aceitasse um pouco do que ele fez. Porque é muito importante que o professor considere tudo aquilo que o seu aluno produz, porque tudo que ele produz é importante. É necessário que se considerasse, não como totalmente correta, porém uma parte do que ele conseguiu fazer. Demonstra que ele aprendeu algo, né? Chegou Isso. Professora Marilene? Oi, eu queria fazer uma fala aí contribuir com a professora Zaira. Nós estamos falando de avaliação em tempos de pandemia, né? Eu gostaria de registrar, por conta da vivência, eu acho que só o fato de nós termos o nosso aluno vinculado à escola nesse momento já foi assim de um avanço muito grande, porque eles tiveram N vivências, talvez aqui na nossa realidade, mas se você comparar outras realidades aí mais distantes, onde muitos pais, a situação econômica, a situação de vulnerabilidade, a questão do convívio da casa, que ficou mais exposto à questão da violência, enfim, né? Dentre outras questões. Então, eu acredito assim que só o fato de nós, enquanto professores, mantermos esse vínculo de aluno-professor e que assim, a lacuna de aprendizagem ele já existe, ele é fato, e ele vai persistir ainda por um bom tempo. Mas eu creio que nesse primeiro momento é um momento mais de acolhida, é um momento de busca, de fazer com que esse aluno retorne para o espaço da escola, né? E ele manter esse laço, a afetividade, esse vínculo com a escola, porque nesse momento, e aí a gente tem isso em dados, né? Foi um momento onde houve uma grande evasão dos nossos alunos, né? Tanto de ensino, ali alunos de 9º ano, 8º ano, alunos de ensino médio, né? Por as mais diversas razões, né? Que você possa imaginar. Então, a maioria dos nossos alunos, eles evadiram, né? E esse momento de retorno, de volta, né? Aos poucos e tal, é um momento que tudo você deve avaliar, tudo você deve levar em conta, aproveitar, né, o que este aluno faz, porque trazê-lo para a escola, ter esse vínculo com a escola, já é uma vitória para este momento que estamos vivenciando, certo? Então, era essa a minha fala, e deixar para os demais.
É verdade, professora. Está sendo um momento difícil para todos. A gente observa que os alunos não estão mais assim interessados em voltar para a escola mais, né? Aqueles que há 2 anos atrás ainda os professores conseguiam dominar, agora já está mais difícil, eles já dominam até a casa deles, né? E aí vão para a escola só se quiserem mesmo. É um momento difícil, mas vamos conseguir. Eu quero estar direcionando a próxima pergunta à professora Ivete. O professor Anderson ainda não apareceu, né? Vamos estar dando continuidade. Então, professora Ivete, é possível alterar o paradigma predominante de avaliação frente às exigências burocráticas da escola e do sistema? Sim, se você houver um consenso, porque assim, todas as escolas, ela tem o projeto político-pedagógico, que é o que rege, né, as normas, o padrão, a forma como você vai dar aula. Inclusive, muitos desses documentos já estão ultrapassados, precisam ser atualizados exatamente em virtude desse momento de pandemia. E há o regimento interno também. Quando você fala de paradigma, a gente vai falar de dois extremos aí. Sempre que você fala em paradigma, você cria a situação de extremos. Com relação a se mudar para você adequar, eu acho que a palavra seria essa, adequar, vai levar um certo tempo. E para que isso aconteça, é necessário, como eu disse lá atrás, são necessárias formações. Os professores precisam estar sempre se reunindo, sempre conversando, mesmo que não haja com a coordenação, mas você pode criar um grupo de professores, por exemplo, os professores das áreas de humanas, que agora só se trabalha com áreas de conhecimento, os professores das ciências exatas, professores da matemática. Então, vamos aqui, vamos estudar, vamos ver qual é a melhor forma da gente avaliar. Só que, no caso da escola, que é uma instituição de ensino, a metodologia de avaliação, ela precisa ser, eu não diria a mesma, mas ela precisa ser padronizada. Por que isso? Porque senão você vai falar muitas vozes com sons diferentes. Então, se eu, por exemplo, sou professora de português, eu entro e vou avaliar meu aluno com a prova, um exemplo, tá? De 10 questões, o outro professor já avalia com de 5, o outro já diz que é só escrita. O Estado, ela sempre baixa uma normativa. Então, por exemplo, no caso da modalidade EJA, 40% objetiva e 60% subjetiva. Ou seja, se você tiver uma prova de 10 questões, 6 são objetivas e 4 são discursivas. No caso das outras avaliações, todas elas são objetivas. Então, isso é um padrão que se utiliza para as avaliações bimestrais, as semestrais e as de recuperação. Isso não quer dizer que no entremeio entre um e outro, que foi o que a Marilene falou, que você tem aquela avaliação contínua, você tem a diagnóstica. A diagnóstica, por exemplo, a do Estado, ela é totalmente objetiva. Você tem aí provas de vestibulares, é totalmente Enem que está vindo aí. Então, elas são padronizadas. O que compete à escola é você adequar a essa metodologia que é utilizada nas avaliações externas e as escolas se adequarem internamente para que os nossos alunos estejam preparados para as avaliações externas. Olha só um exemplo. Nós tivemos uma aluna, ela veio do GDP, excelente aluno. Basicamente, praticamente os alunos que saem do GDP, eles vêm com um padrão de ensino muito bom, porque eles mantêm a frequência, não tem falta de aula, os professores normalmente são sempre os mesmos. Tudo isso são pontos positivos para você manter um certo padrão aí de ensino. Quando ela chegou no Fausto, desde o 6º ano, ela saiu agora no 1º ano, mas ela sempre foi uma boa aluna. Então, ela manteve. Então, você dizer que um padrão de ensino não funciona, pode não funcionar para muitos, que é o que a comadre Marilene falou. Você não pode avaliar da mesma forma como você avalia a todos. Mas, quando você mantém um padrão, não só de ensino, como de avaliação, você tem um resultado positivo. Entendeu? Então, essa coisa do paradigma para o momento atual é exatamente as formações, trazer modelos novos de avaliação, compete também ao bom profissional da educação, como é o caso de vocês, que estarão dentro de sala de aula dentro em breve, é vocês estarem se formando e se informando quais são os melhores meios de avaliação. E ao sentar junto com o seu grupo de escola, com a sua comunidade escolar, vocês descobrirem o que é um senso comum. O que a gente pode utilizar? Como é que a gente vai utilizar? Entendeu? E as experiências exitosas, elas são muito boas.
Um exemplo que você tira, por exemplo, de repente, ao avaliar o descritor numa turma, a turma do 7º ano A, ela desenvolveu bem o descritor, uma habilidade, uma competência, e os alunos do 7º ano B não tiveram o mesmo resultado, sendo que é o mesmo professor, o mesmo assunto, entendeu? E a prova foi o quê? Objetiva, então tem alguma coisa errada, tá certo? Então, é o que a Marilene falou, é sempre você estar avaliando e reavaliando o seu trabalho, não só pela avaliação, mas pela didática e pela metodologia que você utiliza em sala de aula. Professora Ivete, mas eu acredito que vocês encontram assim, uma resistência muito grande por parte dos professores, né? Com certeza. Que estão acomodados, né, com o de sempre, e tem muitos que até desejam mudar, e tem muitos que a gente percebe que não se esforçam para isso, né? Mas nesse momento de pandemia, é verdade, o que a Marilene falou, mas eles já estão, viu, Denise, à margem do processo educacional, eles já estão à margem, eles estão vendo a água passar, o barco passar, o trem passar, mas eles já estão à margem. Eles não se sentem mais confortáveis. Só um exemplo, você faz uma reunião, já não vão, não te procuram, porque um bom profissional, quando você fez aquela pergunta anterior, a questão de ser um professor competente, que é muito difícil você avaliar isso, mas hoje, na atualidade, na tecnologia, não dá para você ficar fora disso. Então, o que acontece? Por isso é que esse tripé que você tem professor, aluno e pai, o pai tem que cobrar, o pai tem que exigir, o pai tem que ser ouvido, né? Não dá para você só ouvir a fala do aluno e a fala do professor, né? No caso com a Marilene, que é gestora, eu também estive como gestora, ainda né, mas não dá para você trabalhar dessa forma. Ou a comunidade escolar está completamente envolvida no sistema, não só de ensino, mas de avaliação. Hoje, por exemplo, os conselhos escolares são totalmente formados de maneira diferente. A gente, nós, escola, ainda que não nos adequamos, mas ela é diferente. Antigamente, você sentava numa sala, colocava nota, era assim o padrão, né? E ainda tem escola, ainda que se mantém nesse padrão. Mas o conselho escolar ele tem que ser mensal, bimestral, você tem que estar sentando. E dentro da nova normativa do Estado, no conselho, o pai, o aluno tem que participar. Porque aí você não trata de nota, você vai tratar da situação, da habilidade que o aluno não conseguiu, da competência, por que ele não está acompanhando, por que o professor não está dando essa colocação que você fez, Denise, por que o professor X não está dando, né, sua aula. Isso é um conselho de classe, certo? Só aproveitando aí a fala, a questão da padronização e a avaliação, né? Tem professor que ele ministra o conteúdo de uma determinada forma, e aí, de repente, ele pega questões prontas para o aluno dele, o Max sabe do que eu estou falando, né? E aí joga para uma avaliação. Como que um aluno, você trabalhou de uma forma e você vai cobrar de outra? Você não vai ter o resultado esperado, né? E com relação às instituições de ensino, público e o privado, como a gente citou na questão do GDP, os alunos que saem de lá, por conta de que os pais pagam a mensalidade, o material é caro, os alunos são poucos, tem um acompanhamento mais próximo do professor com o aluno, não há uma rotatividade tão grande de professores, Verdade. E também tem a questão do acompanhamento, porque o aluno que ele está na rede privada, normalmente o poder aquisitivo daquela família, ela é um pouco maior em relação aos alunos da escola pública. E, às vezes, o pai que trabalha, que ele não tem como acompanhar aquele filho, ele normalmente manda o aluno para uma escola, para um professor particular, né? E, então, isso também são pontos positivos, né? Em relação às escolas públicas, que há um número maior de alunos, mas não significa que não se possa ter um trabalho de qualidade e um resultado positivo. Até porque, assim, a rede estadual e o município, assim, estão indo da questão das formações de professor, né? E aí, como o Comadre colocou, que muitos professores, eles têm essa resistência
porque estão na zona de conforto, né? E a gente espera que essa geração, que são vocês que estão aí saindo das universidades, que vão assumir esses novos postos, né? Tá aí na mão de vocês para romper, né, com esse paradigma aí, certo? Inclusive, né, comadre, tem professores que trabalham na rede pública, por exemplo, no município é de um jeito, é o mesmo professor. No estado é de outro jeito e vai para a escola particular de outro jeito. Então, esse tipo de professor também, ele precisa ser visualizado, questionado, avaliado também pela comunidade escolar. A gente tem vários exemplos, né? Eu acho que ser profissional já está dizendo, é ser profissional. Tem que ser ético e competente e profissional em qualquer linha, qualquer lugar, seja público, privado. É verdade, a gente observa bastante isso, até ouve na rua, né, questionamentos, porque o mesmo professor da rede particular não atua na rede pública como ele atua na rede particular, né, e fica vago, né, a gente não entende. Parece que existe prioridades, né, claro, não generalizando, tem aqueles, né. Talvez seja a cobrança, né, que o particular, se você não produz bons resultados, né, você corre o risco iminente de ser dispensado, né? E no fundo eu me sinto à vontade, eu não vou ser dispensado, não tenho uma avaliação de desempenho, né? Então eu não vou ser penalizado pelo meu trabalho. Então eu vou fazer de qualquer jeito que vai, né? Vou tocar o barco aí do jeito que der e como der. É verdade. Essa pode ser a explicação, né? Então, a última pergunta, eu vou direcionar a Zaira, e aí continuamos como estamos, todo mundo participando, né? Só para não deixar de fora a questão da inclusão, né? É possível desenvolver um trabalho de avaliação que considere as limitações de aprendizagem de alunos portadores de síndrome ou déficits cognitivos? Oi, Zaira. Quer que eu repita a questão? Zaira saiu. Acho que a internet dela não está legal. Voltou. Então, Zaira, está me ouvindo? Você entendeu a questão? Não entendi. A internet está caindo. Está péssimo aqui. Então, é a seguinte. É possível desenvolver um trabalho de avaliação que considere as limitações de aprendizagem de alunos portadores de síndromes ou déficits cognitivos? Você acha que é possível? É possível. De que forma? Eu acho que, assim, desenvolvendo atividades de maneira inclusiva, em que eles possam participar dessas atividades, porque não adianta nada a gente fazer a atividade para ela ser inclusiva e deixar eles de lado. Seria a realização de atividades inclusivas em que eles pudessem participar e que pudéssemos trazer eles para o nosso meio, para que eles mesmo não se sentissem de maneira excluída. Certo. No caso, seria uma atividade para toda a turma, mas que fosse voltada para o potencial daquele aluno. Né? Isso, um envolvimento de maneira geral. Entendi. As professoras têm alguma colocação a respeito disso, Marilene, Ivete? Só complementando aí, viu, Denise? O município de Gilboés, ele já precisa de uma sala de AED para alunos especiais. Não dá para um professor. Você tem, por exemplo, uma sala onde você tem alunos com algum tipo, claro, tem que ser inclusiva, mas não há como ter um só professor, tem que ter um monitor de sala também, porque ele precisa de um auxiliar. Qualquer sala onde tem um aluno especial tem que ter um monitor. Então, alguns gestores, algumas escolas acham inviável, vai encarecer, mas é assim que funciona. E também as salas para alunos especiais, ela tem uma outra, até a questão da metodologia, número menor de alunos, né?
E a avaliação, é o que a Marilene disse, ela tem que ser diferenciada, mas para isso, o profissional, por exemplo, eu sou um professor numa turma de 35 alunos, de repente eu tenho um surdo e tenho um mudo. Eu preciso de um monitor, porque é diferenciado o trabalho e esses 2 alunos precisam de um atendimento melhor, especializado. O professor até se vira nos 30, mas isso não é adequado. Pela metodologia de trabalho, pedagogicamente falando, não é. Dá para se avaliar? Dá. Nós tivemos casos aí de alunos lá no FAUST que simplesmente não dava para se fazer. A gente fazia malabarismos, mas não dava. E o que o Estado fazia? Não, você aprova, dependendo do tipo de déficit, que às vezes é um déficit mental, não dá para você autorizar, mas só no fato dele estar indo todo dia à escola. Mas isso não é o correto, não é a modalidade correta que se trabalha com a inclusão, é você ter um monitor em sala de aula, ou então uma sala de aula para alunos especiais. De certa forma, é uma inclusão que exclui, né? Exatamente. Porque aí vai ter que aprovar o aluno sem ele ter aprendido nada, ele não teve como ser avaliado, é só simplesmente por ele ter ido à escola, né? Então, exatamente, forma, é o que tem acontecido, mas a gente precisa progredir nesse ponto aí. Corrente já tem, por exemplo, tem escola própria para isso, você precisa ver a evolução que os meninos têm. Mas lá é uma escola própria para isso. Mas mesmo assim, as outras escolas incluem. Aí tem, por exemplo, professores que vão e auxiliam. Aí é diferente. Até a metodologia do trabalho é diferenciada. Isso é bom. E a gente espera que chegue até nós, né? Porque é uma situação difícil. Vai chegar. Em nome de Jesus. Então, acho que as perguntas não foram todas, mas acredito que as respostas abrangeram todas as questões que a gente tinha aqui. E nesse momento eu abro espaço para os colegas de turma estar fazendo algum questionamento ou alguma consideração, também a professora Rejaneide. E logo em seguida a gente está finalizando, viu? Podem ficar à vontade, colegas, neste momento. Eu estou ouvindo aqui um grilinho. É só o grilinho que vai falar. Os colegas sumiram. Gente, não tem nenhuma dúvida. Foi tão bem explanado o conteúdo que vocês não restou nenhuma dúvida. O Renildo apareceu. Nada, só para deixar um comentário aí, agradecer aos convidados. Zaira, Marilene, Ivete. Ivete, um beijo, hein? Outro bem grande, meu querido. Também a Vanessa, que por motivos maiores não está presente, mas fica aí o agradecimento, viu? Muito obrigado por ajudar a gente a dar tudo. Bonito o menino aí, ó, tá vendo? Voz de locutor. Certo, Mais alguém, alunos, coleguinhas? Gente, falem, vocês serão futuros professores. Estou falando aqui no chat, né? Elas arrasam, tirou muitas dúvidas. Professor que não fala não é professor. Deixa quando a gente estiver na sabatina lá, com a Marilene, na hora da tutoria lá, avaliando. Rejaneide aí pode falar aí agora, né, Rejaneide? Fazer as considerações. Uhum. Oi, então ninguém mais participou, ninguém mais quis fazer um comentário, né? Eu fiquei aqui expectando, enquanto tutora da turma, não é? Acompanhando o trabalho dos meninos, a missão que lhes foi dada, por enquanto, eles têm bem mais missões pela frente. Com certeza. E ainda no quarto período, missões ainda que não foram concluídas, né? Então, eles têm muito a fazer. Então, nós vamos concluir a live, não é isso? E fazendo aqui um parêntese, dizer que superou as expectativas, não poderia ser diferente com essas convidadas tops. O professor, infelizmente, não deu para participar. A agenda dele está bem preenchida mesmo. Então, agora porque você não viu a minha mesa aqui também, viu, Rejaneide? Ele também está. Ele era lá no São Benedito, né? O professor Anderson, hoje é o final dos festejos lá.
E aí ele me colocou aqui na mensagem agora, viu, meninos? Mas que não deixou em nenhum momento a nossa live que vocês promoveram, dizer aqui que eles foram atrás, o Elo Anderson aí, o grupo do Elo Anderson, a Jaine, o pessoal aí da organização da live conseguiram estar gravando, vão editar essas falas nossas finais aqui, né? E eles conseguiram fazer direitinho, tá? Fizeram lá o banner para mandar para vocês, convidados, vocês receberam no PV, né? Receberam o link direitinho. Então, fazendo um apanhado geral, foi excelente. Os meninos tiraram 10 dessa avaliação, né? Aí, já vai colocando aí, viu? Já vai anotando aí. Pois é, já estamos aqui com mais de uma hora de live. Exatamente, a avaliação é processual, como dizem aí, tá bom? Então, agradecer e desejar uma boa noite a todos. Obrigada, e vamos trabalhar, né, comadre? Obrigada, boa noite. Pois é, boa noite. Amanhã é dia de entregar a nota, vamos terminar de fazer a nota. Aí, ó, tá vendo? Gente, boa noite, obrigada Boa aí a todos noite. os alunos, viu, do 4º período aí. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite, até amanhã. A gente que agradece vocês, viu? Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo empenho, né? Pela contribuição do conhecimento de vocês para conosco, viu? Eu digo que é um desafio enorme ser professor. Eu fico meio assim, estremecida, eu tenho medo do que eu posso enfrentar na frente, mas vamos lá, a gente consegue, né? Com certeza. É só dedicação. E empenho também, né? Também. Aí a gente agradece imensamente. Todos tenham uma boa noite. Muito obrigada. Noite. Boa noite.